da palavra, amém? Esse momento tão importante do culto, que é o momento da palavra. E por ser o momento da palavra, nós vamos estar falando hoje, né? Eu convido antes a igreja a estar abrindo suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, versículo 47. Mateus 26, 47. Mateus 26, 47. Amém? Irmãos, como este é o momento da palavra, e é exatamente sobre a palavra que você está conversando com a igreja hoje, esse instrumento tão importante, a qual Deus usou para se revelar à humanidade, para estar falando e registrando a obra que o Senhor Jesus fez. A palavra de Deus, ela é o motivo, ela é a razão de nós podermos hoje nos reunirmos. A palavra de Deus é o instrumento pelo qual nós conhecemos a Jesus Cristo, conhecemos o nome, conhecemos a obra, conhecemos o fato de Jesus ter nascido, ter tido seu ministério, eleito os 12 apóstolos, ter ensinado, pregado o Evangelho nas aldeias e tribos, ter ido por todo lado, fazendo bem. E nós conhecemos pela palavra que o Senhor Jesus foi traído e que ele foi levado à cruz do Calvário, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. Então a palavra de Deus, ela é fundamental, é como se o próprio Deus falasse conosco. É o próprio Deus, através do registro da Escritura, do registro da palavra, falasse. E fala até hoje. E aqui tem uma parte muito interessante no Evangelho de Mateus, no versículo 47, que diz assim: falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba de soldados com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto aproximaram-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos soldados, um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento disse Jesus às multidões: saídes com espadas e porretes para prender-me como a um salteador. Todos os dias no templo eu me assentava convosco ensinando, e não me prendestes. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprisse as Escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Amém? Amém. Irmãos, a palavra de Deus, ela está registrando aqui e nos trazendo a informação dos períodos anteriores à crucificação do Senhor Jesus. Aqui Jesus estava no jardim chamado Getsemane, e ali Jesus, sabendo o que iria ocorrer, sabendo o que ele teria que passar, ele ora ao Pai. Ele ora ao Pai e diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja feita a tua vontade, a minha vontade, sim a tua.
ele volta, vê os apóstolos dormindo e novamente vai e ora com as mesmas palavras: Pai, se possível, passa de mim este cálice, porém não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Mas e por que isso aconteceu? Isso aconteceu para que se cumprisse as Escrituras. As Escrituras, elas precisavam ser cumpridas, e foram cumpridas na pessoa do Senhor Jesus. Tudo aquilo que os profetas falaram, a lei de Moisés falaram, os salmos falaram a respeito do Messias, a respeito daquele que havia de vir, foram cumpridas. E isso prova, isso mostra, isso testemunha que Jesus é aquele que eles aguardavam, que Jesus é aquele que as Escrituras prometeram através da boca dos profetas, através de Moisés e através dos salmos. E tudo isso foi cumprido. E hoje nós podemos, com essas Escrituras tendo sido preservadas, tendo sido registradas, e chegar até nós, até hoje, nós podemos nos alegrar. Nós podemos nos alegrar porque a Escritura é a palavra de Deus. A Escritura é a própria palavra de Deus. Irmãos, quando a gente fala em cumprir palavra, geralmente todos nós temos uma ferida aberta com respeito a cumprir palavras. Porque geralmente nós olhamos para os homens e vemos que o homem, ele não é capaz de cumprir a sua palavra. Às vezes o homem, ele procura cumprir a sua palavra. Às vezes o homem tem vontade de cumprir a palavra, mas às vezes lhe falta algo muito importante, que é poder para cumprir a sua palavra. Ele não consegue. Muitos homens deram sua palavra, empenharam sua palavra, fizeram promessas, mas não conseguiram cumprir. Por quê? E muitas vezes nem é falta de vontade, mas é porque eles não conseguem, porque eles não têm poder para cumprir aquilo que eles mesmos falam. Por isso que diz que a palavra do homem falha. Mas agora Deus é diferente. Deus é aquele que, além de falar, prometer, ele tem poder para cumprir a palavra. Ele consegue, por poder, por força, ele cumpre a sua palavra. Aqui nesse caso específico estava se cumprindo uma palavra dos profetas a respeito do Messias, a respeito daquele que estava prometido para vir. E quando o Senhor Jesus veio, ele tinha o cumprimento das palavras, tanto dos sofrimentos que a eles se referiam, quanto das glórias que seguiriam. Nós notamos que aqui Jesus estava próximo da crucificação. E por estar próximo da crucificação, Jesus foi preso. E havia dentre os 12 apóstolos eleitos pelo Senhor, aquele que havia de trair Jesus, aquele que comeria com Jesus, ouviria os ensinamentos, estaria junto com eles, mas que o trairia. E ao trair Jesus estava se cumprindo a Escritura. A Escritura estava sendo cumprida. E quando aqueles homens chegam, juntamente com Judas, ali no jardim de Getsêmani, para prender Jesus, quando aqueles soldados chegam com porretes, com espadas na mão, desembainhadas para prendê-lo, e Judas com eles, os levando até Jesus, acontece que as Escrituras estavam se cumprindo. Acontece que tudo que estava dito antigamente estava prestes a se cumprir. E um dos que estavam com Jesus aqui, Mateus não cita o nome, mas os outros evangelhos citam, é Pedro. Pedro desembainha sua espada e corta a orelha do Malco, que é o servo do sumo sacerdote. E Jesus diz: embainha a tua espada, pois aqueles que lançam mão da espada, a espada perecerão. E o interessante é que ele fala no versículo 53: acaso pensas que não posso rogar a meu Pai
e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos. Então Jesus, naquele momento, Ele poderia rogar ao Pai. E naquele momento o Pai enviaria os anjos e o livraria de ser preso, o livraria de ser crucificado, o livraria de morrer na cruz e de ser sepultado. Mas se acontecesse isso, Jesus disse: acaso pensas que não posso rogar ao meu Pai e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras segundo as quais assim deve suceder? Então, não estava registrado em nenhum momento das Escrituras, em nenhum livro, não havia nenhuma profecia dos profetas, não havia nenhuma profecia no livro de Salmos, não havia nenhuma profecia na lei de Moisés que diziam que o Messias seria livrado naquele momento por anjos. Não havia nenhum momento, em nenhuma parte da Escritura, em nenhum registro dizendo que o Messias, quando fosse para ser preso, ele rogaria ao Pai e o Pai enviaria 12 legiões de anjos para o tirar daquela situação, para que ele não fosse preso. Mas o que havia registrado em muitas vezes na Escritura? Que o Cristo havia de padecer, ir para Jerusalém, morrer e ressuscitar no terceiro dia. E isso sim estava registrado, preservado nas Escrituras, que o Senhor Jesus ia ter que ir até a cruz, que o Senhor Jesus ia ter que ser preso, que Ele teria que ser crucificado, pendurado no madeiro. Quantos de nós não nos lembramos de Isaías 53? Isaías 53 fala que Ele levou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Isaías 53, provavelmente 700 anos antes da morte do Senhor Jesus na cruz, é como se Isaías estivesse ali, no pé da cruz, registrando o que ia acontecer. E realmente aconteceu, irmãos. Realmente as Escrituras se cumpriram. Realmente tudo que Deus falou se cumpriu. E isso é um motivo de encher nosso coração de alegria, motivo de encher nosso coração de esperança, porque esse cumprimento das Escrituras e Jesus tendo cumprido as Escrituras é o que nos traz vida, é o que nos dá justificação, regeneração, é o que nos aproxima do Pai, é o que cancela nossos pecados, é o que tira nossas iniquidades. A justiça que o Senhor Jesus praticou na cruz, fez na cruz, a nós foi nos imputada, ou seja, levada em conta na nossa vida. E agora nós somos justificados pelo fato de Cristo ter ido para a cruz em nosso lugar. Era para nós termos sofrido a ira de Deus, mas a ira do Pai veio sobre o seu filho naquele momento, para que nós agora fôssemos livres da ira. Irmãos, as Escrituras, ela é perfeita, ela é digna de inteira aceitação. Quanto que eu vou aceitar as Escrituras na minha vida? Um terço, a metade? A palavra de Deus diz que as Escrituras são dignas de inteira aceitação. Quando nós nos aproximamos das Escrituras, quando nós vamos até as Escrituras, ali nós estamos vendo registro que são fatos reais e verdadeiros daquilo que aconteceu, daquilo que estava profetizado, daquilo que estava para vir e que realmente veio na pessoa do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus diz: acaso pensais que não posso rogar a meu Pai e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Quanto que dá isso de anjos? Facilmente o livraria da mão dos soldados, facilmente livraria Jesus da mão dos soldados. Mas se isso acontecesse, notem que as Escrituras não se cumpririam. Se isso acontecesse, nós não teríamos vida hoje. Se isso acontecesse, nós morreríamos nos nossos pecados.
Se isso acontecesse, nós estávamos separados de Deus, nós estaríamos perdidos. Mas porque o Senhor Jesus foi preso, porque os soldados o levaram até Caifás e até Anás, o sumo sacerdote, porque os sumos sacerdotes foram até Pilatos, requereram a morte de Jesus, e porque Pilatos aceitou que Jesus fosse crucificado, porque a multidão pediu, crucificam, e ali Jesus entregou a sua vida na cruz para nos dar vida. E pelo fato das Escrituras terem sido cumpridas, nós hoje temos a plena comunhão com o Pai. Amém. E com o Filho. Irmãos, o que a Escritura é para nós? A Escritura para nós é algo fundamental, é o nosso maior tesouro. A Escritura é o próprio Deus falando. A Escritura é o registro vivo da obra redentora e salvadora do Senhor Jesus. A Escritura é o registro vivo das profecias dos profetas que foram cumpridas. A Escritura é o testemunho vivo que o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, dá acerca do Senhor, do Filho de Deus, do Cristo vivo, que morreu, mas ressuscitou no terceiro dia. Irmãos, em 1 de Pedro, primeira epístola de Pedro, ele fala sobre esse exato momento do cumprir das Escrituras. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Pedro fala num texto maravilhoso. Depois, se os irmãos quiserem ler do capítulo 1, versículo 1, é um texto maravilhoso. Mas aqui no versículo 10, ele está falando sobre o cumprimento dessas profecias e o cumprimento das Escrituras. Ele diz assim: foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Irmãos, Pedro está dizendo a respeito da nossa salvação, que foi dada pelo Senhor através do seu Filho. Foi a respeito dessa salvação que os profetas Isaías, Elias, Amós, Oséias, Jeremias, Ezequiel, foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram, eles perguntaram, eles inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, a graça que nos foi destinada através de Cristo. E investigando atentamente, nós muitas vezes temos a noção, ou nós temos o pensamento de que os profetas, de repente, eles estavam lá, assentados debaixo de uma árvore, e de repente a profecia vinha na cabeça deles, e aí eles davam uma profecia. Mas não é isso que as Escrituras dizem. A Escritura diz que eles investigavam, eles iam investigar, e eles, investigando atentamente, eles investigavam atentamente. Não era algo feito de qualquer jeito, mas os profetas iam na lei de Moisés, iam nas Escrituras que eles tinham e investigavam atentamente qual era a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas por quem? Pelo Espírito de Cristo que neles estava. O Espírito do Senhor Jesus já operava nos profetas antigos, indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Ou seja, o Espírito de Cristo estava neles, e eles atentamente investigavam, e aí sim, ao investigar o Espírito de Cristo mostrando para eles
eles falavam de antemão e eles davam testemunho sobre o quê? Sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. Esse texto que nós lemos de Mateus é uma daquelas palavras que foram proferidas pelos profetas que estão nesse quadro dos sofrimentos que estavam para vir a Cristo. Jesus tinha que sofrer. Jesus tinha que ser como um de nós, porque se ele não fosse como um ser humano perfeito, se ele não fosse um homem perfeito, ele não poderia representar os outros seres humanos. Se ele não fosse perfeitamente homem, se ele não sangrasse como nós sangramos, se ele não passasse fome como nós passamos, se ele não fosse semelhante a nós, ele não poderia nos representar. Mas porque se cumpriu as Escrituras, Jesus nasceu, Jesus derramou seu sangue na cruz, Jesus teve fome, teve sede, se cansou. Então ele foi reconhecido perfeitamente como um homem, e como um homem ele foi para a cruz, como um homem ele ressuscitou, e hoje nós temos um homem assentado à direita de Deus intercedendo por nós. O homem Deus, o Deus homem, 100% Deus, 100% homem, porque ele é Deus e ele é homem, está sentado à direita de Deus intercedendo por cada um de nós. Imagina, irmão, Jesus que morreu na cruz, Jesus que cumpriu as Escrituras, intercede por você e por mim, junto a Deus. Ele está intercedendo. Essa é a parte dos sofrimentos que se referiam, que os profetas falavam. Mas agora vem, os profetas também profetizaram sobre as glórias que seguiriam. As glórias que seguiriam. Qual a glória? De Jesus ter vencido a morte. Jesus, depois que foi para a cruz, morreu na cruz, foi sepultado, mas a sepultura e a morte não conseguiram segurá-lo. Mas ele rompeu os grilhões da morte, ele ressuscitou no terceiro dia, e hoje ele está vivo, e ele é o garantidor da nossa salvação. Ele é que garante a salvação de cada um de nós, garante o perdão dos nossos pecados, a nossa justificação e a nossa vida eterna está no Filho de Deus, porque ele cumpriu perfeitamente, completamente aquilo que estava escrito. O sacrifício que ele ofereceu na cruz, que foi profetizado, foi perfeito, completo e verdadeiro. E ali, quando Jesus estava na cruz, a justiça dele estava sendo atribuída a cada um de nós que cremos o seu nome, que cremos a sua obra. E essa é a glória da igreja, porque os profetas profetizaram sobre os sofrimentos referentes a Cristo e a glória que seguiria. E sabe uma parte importantíssima dessa glória? É porque o Senhor Jesus cumpriu as Escrituras. Deus, o Pai, deu a Ele, a igreja, como sua noiva. E hoje nós somos do Senhor Jesus. Por isso que nós podemos falar, eu sou de Cristo. Eu sou do Senhor. Porque ao Senhor Jesus ter cumprido as Escrituras, o Pai, o próprio Deus, o Pai que testemunhou a respeito do seu Filho, dizendo, este é meu Filho amado em quem me compraz, o Pai deu a cada um de nós a nossa vida a Ele. E hoje nós podemos falar, eu sou do Senhor. Eu pertenço ao Senhor. Eu tenho um Senhor e um dono da minha vida, a qual é o Senhor Jesus. Irmãos, os profetas, as Escrituras, o próprio Senhor Jesus profetizaram muitas coisas. E ainda tem muitas coisas que serão cumpridas. E se Deus cumpriu perfeitamente tudo que estava escrito nas Escrituras referentes ao Senhor Jesus, será que Ele não cumprirá as outras promessas que ainda irão se cumprir? A Nova Jerusalém, será que ela se cumprirá? Amém. Amém, ela se cumprirá. O estado eterno, em onde nós estaremos para sempre com o Senhor, Deus é poderoso para cumprir. Deus é poderoso para nos levar seguros, firmes na presença do Senhor, salvos em Cristo. Então, irmão, se Deus já cumpriu essa parte da Escritura, Ele é poderoso para cumprir o que resta ainda. Por isso que o apóstolo Paulo diz à igreja, aquele que em vós começou a boa obra, é poderoso para completá-la. E o Senhor Jesus vai completar a obra na vida de cada um de nós, tirando cada vez mais a nossa ânsia, nossa devoção ao pecado. E agora o Senhor tomou o lugar do nosso coração, um lugar que era
destinado, devotado ao pecado, agora tem um novo Senhor, que é o Senhor Jesus. Aleluia. E isso tudo aconteceu porque as Escrituras foram cumpridas. Isso tudo aconteceu porque Deus, na sua misericórdia, enviou seu próprio Filho, na semelhança de homem, reconhecido como na figura humana, para ser o nosso Senhor, para ser o nosso Salvador, o sumo sacerdote que nos representa diante do Pai e que está para sempre conosco. Então, irmãos, quando nós nos aproximamos das Escrituras, nós temos essa alegria de saber que já foram cumpridas muitas coisas a respeito do Senhor e muitas coisas vão se cumprir ainda. Deus ainda tem muitas promessas muito grandes e preciosas para cumprir na vida de cada um de nós e da sua igreja. E a maior delas é a vida eterna. E essa vida eterna já começou em você e em mim. Porque como nós estávamos conversando na igreja hoje de manhã, lá na Vila Terezinha, que a vida eterna, nós muitas vezes pensamos que a vida eterna é algo duradouro, nós pensamos em tempo, mas a vida eterna é, antes de tudo, uma pessoa, é a pessoa do Senhor Jesus. Ele é o verdadeiro Deus, como diz João, e a vida eterna. Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Assim como a verdade é uma pessoa, a vida eterna também é uma pessoa. E imagine, irmãos, nós habitarmos para sempre com o Senhor. Amém. Isso é motivo de louvor, de agradecer, de testemunhar a nossa fé para aqueles que ainda não têm a Cristo como seu Salvador. E podemos evangelizar. Por isso eu convido a igreja no dia 22 a nós estarmos aqui, para estarmos levando o Evangelho adiante, para o progresso, para que as pessoas possam, como nós, crer no testemunho que foi dado pelo Espírito Santo de Deus através dos referentes ao Senhor Jesus. E que essa fé inabalável que o Senhor colocou no nosso coração continue assim, perseverante, firme e inabalável, porque as Escrituras já foram cumpridas. E as Escrituras já não têm mais o que se cumprir com respeito à salvação, porque o Senhor Jesus já cumpriu. Agora, aquele que nele crê tem a vida eterna. Amém. Nós estamos finalizando, né, o culto. Eu gostaria que você estivesse se colocando em pé e que você agradecesse a Deus pelo cumprimento das Escrituras. Que você pudesse, como eu, estar falando: Senhor, obrigado, porque as Escrituras foram cumpridas. Que você pudesse estar falando: Senhor, obrigado pelo Senhor Jesus ter vindo de fato em teu nome. Isso não foi um conto, isso não é uma história somente vazia, mas uma história verdadeira. Uma história que se cumpriu. Jesus, num determinado momento da história, veio a esse mundo, pisou aqui na terra. Num determinado momento, ele ofereceu a sua vida em sacrifício para nos resgatar dos nossos pecados. O sangue do Senhor Jesus, que é muito mais precioso do que o ouro, ainda que o ouro depurado pelo fogo, foi derramado na cruz. O sangue do Senhor Jesus encharcou aquele solo. Foi derramado até a última gota, a ponto de um soldado, para verificar se ele realmente havia morrido, o feriu com uma lança. E não saiu sangue, mas saiu água. Então o sangue do Senhor foi derramado para lavar-nos dos nossos pecados, para nos purificar de toda a iniquidade, para nos santificar e para nos dar a vida. Para que nós hoje possamos ter a justificação tão preciosa dada pelo Senhor, que nós jamais poderíamos nos justificar a nós mesmos, visto que nós estávamos na lama do pecado, visto que nós estávamos perdidos, visto que nós não enxergávamos nada, estávamos devotados com a nossa vida totalmente entregue, submissos ao pecado, mas o Senhor nos resgatou da nossa vã maneira de viver, e isso tudo porque as Escrituras se cumpriram na pessoa do Senhor Jesus. Ele veio, ele já veio. Esse é motivo de toda alegria para a igreja. Esse é o motivo da igreja a cada dia acordar animada, falar: Senhor, obrigado pelo fato de Cristo ter vindo em teu nome.
Esse é o motivo de nós nos alegrarmos sempre no Senhor, apesar das dificuldades da vida, apesar de esse mundo estar tão corrido, apesar das coisas estarem acontecendo tão rápido e de forma tão intensa no mundo, mas mesmo assim nós temos o Salvador, o Senhor Jesus, a qual nós podemos olhar para Ele, como diz Hebreus, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, a qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Jesus suportou a cruz pela sua igreja. Amém. E você e eu somos igreja do Senhor. Amém. Vamos nos alegrar a cada dia e vamos falar com o nosso Salvador. Amém? Não vamos nos animar, vamos fortalecer nosso coração no Senhor e na força do seu poder. Amém? Amém. Irmãos, estamos chegando no momento de